Bora conversar com o Diego Amorim, já que o Diego está fazendo essa semana uma retrospectiva aqui do ano de 2023. Mas não, mas peraí. Antes de mais nada, a pergunta que não quer calar. Quantos banhos por dia, meu caro Diego? Ainda mais em Brasília, né? Aqui. Tempo seco, aquela coisa toda. Bom dia, pessoal. Pois é. Eu tava ouvindo aqui e me divertindo. Eu adoro banho, tomar feijoada. banho. Eu sou piauiense, né? Eu vi um ouvinte falando. Cara. Banho, feijoada. Maravilhoso. Essa é pesada, hein? Ó, agora, quando eu morava só, antes de casar, que eu fui morar sozinho, né? Que eu fiquei morando em kitnet, hotel aqui em Brasília. Você sabe que toda vez que eu conto isso, o pessoal morre de rir. Eu falo, gente, eu acho que eu tomava mais banho quando eu morava só, porque não tinha muito o que fazer, era só ali o quarto, a cozinha e o banheiro. E eu olhava pro banheiro e falei, eu vou tomar um banho. Aí eu tomava banho assim, sem necessidade, 3, 4 banhos por dia, só pra ocupar o tempo, morando sozinho, viu? E é bom. Diego, vamos falar aqui do papel da oposição nesse ano, que teve Bolsonaro inelegível, teve cassação de Dallagnol. E como é que foi essa atuação toda, de um modo geral, da oposição nesse ano? Como é que você viu isso, Diego? Vamos lá, Nonato. Eu vou começar com essa história do Bolsonaro inelegível. Vale a gente lembrar de novo, mais uma vez e sempre, que no ano passado nós tivemos a eleição presidencial mais apertada da história do Brasil, uma diferença no segundo turno de apenas 2 milhões de votos. Então nós estamos falando de um ex-presidente que teve 58 milhões de votos e o Lula teve 60 milhões de votos. Então é inquestionável, é inegável que Jair Messias Bolsonaro, ao longo deste ano de 2023, manteve um ativo político muito importante, e ele será sim, se não um ativo, um cabo eleitoral importante nas eleições municipais do ano que vem, até mesmo nas eleições presidenciais de 2026, ainda que haja muita água para rolar embaixo dessa ponte. Me perdoem o clichê. Mas vamos lá. As investigações envolvendo Jair Bolsonaro no âmbito da pandemia da Covid-19, sobretudo em tudo aquilo que foi investigado durante a CPI da pandemia lá no Congresso Nacional, elas não avançaram muito de maneira concreta, não avançaram muito diretamente. No âmbito criminal, o que nós tivemos neste ano de 2023 envolvendo Jair Bolsonaro foi basicamente a questão das joias, né? Aquelas joias que o presidente recebia de presentes em viagens internacionais e que eram comercializadas, sobretudo ali, segundo as investigações, pelo seu então ajudante de ordens, o Mauro Cid, que chegou a ser preso, e essas investigações acabaram esbarrando ali também no ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas o que avançou de vez e se concretizou, e a gente teve uma conclusão, foram as investigações no âmbito da Justiça Eleitoral, lá no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Ainda no mês de junho deste ano, Jair Bolsonaro foi declarado inelegível por um período de 8 anos a contar das eleições de 2022, do ano passado. Num primeiro momento, ficou reconhecida a prática de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante aquela reunião que o Bolsonaro fez no Palácio da Alvorada com embaixadores estrangeiros no dia 18 de julho do ano passado, para falar das eleições, para contestar o sistema eleitoral brasileiro, falar da possibilidade de fraudes nas urnas, aquela coisa toda. Naquela ocasião, no julgamento, no TSE, em junho desse ano, o ministro Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, que estava à frente do TSE, falou em mentiras fraudulentas e ameaça à democracia. E aí, em outubro, agora um pouquinho mais no segundo semestre deste ano, o TSE declarou uma nova inelegibilidade de Jair Bolsonaro, desta vez por abuso de poder político e econômico nas comemorações do dia 7 de setembro do ano passado, aqui em Brasília e também no Rio de Janeiro. Essa inelegibilidade, ela não é acumulativa, então o Bolsonaro não está inelegível por 18 anos, ele está inelegível por 8 anos a contar de 2022. Ao longo de 2023, deste ano que a gente está chegando ao fim, o Bolsonaro manteve a sua filiação ao PL, partido presidido nacionalmente pelo Valdemar da Costa Neto, recebendo inclusive uma bolada de fundo partidário. Ontem mesmo o portal Metrópolis trouxe uma informação interessantíssima, para não dizer outra coisa. Jair Bolsonaro e a Michelle, a ex-primeira-dama, receberam do PL ao longo deste ano, e quando eu falo receberam do PL, receberam da gente, porque os partidos são custeados pelo nosso dinheiro. Uma bolada de mais de R$500 milhão, mais de R$500 mil ao longo deste ano de 2023 foram pagos como salários para Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro.
Em tese, Bolsonaro não consegue reverter essa situação de inelegibilidade pelos 8 anos. Eu falo em tese porque na política e até na justiça ultimamente tudo pode acontecer, mas em tese ele não pode reverter e, como eu disse no início, vamos ver como que Jair Bolsonaro vai influenciar nas eleições municipais do ano que vem. Há uma grande expectativa dos conservadores, do campo da centro-direita, da direita, de que Bolsonaro consiga fazer ali prefeitos que ele apoia de maneira significativa, e em 2026 certamente Jair Bolsonaro também vai participar direto ou indiretamente das eleições presidenciais. Fato é que, como eu disse, não dá para fechar os olhos para 58 milhões de votos que o Bolsonaro teve no ano passado, e ele continua rodando o Brasil. Ontem mesmo estava numa praia de Alagoas e tinha uma multidão ali em torno dele tirando foto, ainda gritando mito, 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 mito. Então, por um bom tempo, Jair Bolsonaro ainda será um ativo político para a gente levar em consideração. Michele, Nonato. Muito bem. E essa oposição no Congresso, como é que se saiu, hein? Olha só, Nonato, lá no Senado Federal havia uma expectativa muito grande de oposição ao governo Lula, porque nós tivemos no ano passado a eleição de nomes importantes do campo da oposição, sobretudo ex-ministros de Jair Bolsonaro. Vamos lá, para a gente ter uma ideia. Tereza Cristina, que era ministra da Agricultura, Damares Alves, que era ministra da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, o próprio Sérgio Moro, que havia sido ministro da Justiça e da Segurança Pública, o próprio Hamilton Mourão, que foi o vice-presidente durante esses 4 anos de governo Bolsonaro. Então havia uma expectativa muito grande de oposição no Senado Federal, o que acabou não se concretizando tanto, porque quando a pessoa é eleita senadora, acaba virando ali, a gente costuma ouvir aqui em Brasília das lideranças políticas que cada senador é uma entidade própria. Se na Câmara dos Deputados, que são 513 deputados, as negociações são muito no varejo, né? Você não consegue negociar e conversar com 513 pessoas, você conversa com as lideranças das bancadas, dos partidos, com os presidentes partidários. No Senado não, são 81 senadores, muitas vezes as conversas, as negociações, elas são muito individuais. Então a gente costuma dizer que cada senador é uma entidade. E aí quando cada um é uma entidade, é cada um por si. A gente não viu neste ano de 2023 uma oposição organizada no Senado Federal, principalmente após a derrota de Rogério Marinho, outro ex-ministro de Jair Bolsonaro, ministro do Desenvolvimento Regional, que não conseguiu impedir a reeleição do senador Rodrigo Pacheco, que ficou por mais 2 anos, está ficando por mais 2 anos à frente do Senado Federal. Lá na Câmara dos Deputados, Nonato, Michele e ouvintes, até o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, nós falamos disso aqui este ano na coluna Conexão Brasília, o PL, rachou em várias votações com vários deputados do PL votando a favor do governo em projetos de interesse do governo, que também são dos interesses do país, no entender desses parlamentares. Muitos parlamentares da base da oposição votaram, por exemplo, a favor da reforma tributária, a favor daquele projeto de taxar super ricos, que por mais que não tenham ali o carimbo do executivo do governo Lula, acabaram favorecendo e vão favorecer o governo Lula. Por outro lado, a oposição no Congresso Nacional, Nonato, conseguiu derrubar vetos importantes do governo Lula, do presidente Lula, sobretudo nesta reta final de 2023. Eu cito aqui como exemplos o veto do marco temporal, a desoneração da folha de pagamento, conseguiu-se impedir também uma mudança que era considerada um desmonte naquele novo marco do saneamento básico que foi aprovado no governo de Jair Bolsonaro também. Então a oposição está tentando fazer o seu trabalho, mas muito além daquilo que se esperava, sobretudo no Senado Federal, como eu disse. E para concluir essa retrospectiva de oposição, Michele, Nonato e ouvinte, a gente fala um pouquinho só da cassação do Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol, que foi o procurador da Lava Jato lá em Curitiba, coordenador da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, foi eleito o deputado mais bem votado do Paraná em 2022, tendo recebido 344 mil votos. Lula, quando foi ainda candidato aqui na Nova Brasil FM, na última entrevista que ele deu antes do segundo turno, eu perguntei a ele se ele seria vingativo em relação à Lava Jato e tudo mais. O nosso ouvinte que acompanhou a entrevista se lembra que o Lula disse que se fosse para ser vingativo, ele nem teria se candidatado. Depois que foi eleito, em uma entrevista a um site, a um canal de YouTube de esquerda, ele disse que queria lascar com o Moro, para não usar aqui o palavrão que o presidente Lula escolheu para falar naquele momento. O relator
dessa cassação do Deltan Dallagnol lá no TSE foi o mesmo da primeira inelegibilidade de Jair Bolsonaro, foi o Benedito Gonçalves. E por que o Dallagnol foi cassado, afinal de contas? O TSE entendeu que houve uma fraude contra a lei da ficha limpa quando ele pediu exoneração do cargo de procurador lá do Ministério Público 11 meses antes das eleições. Ele estava enfrentando ali processos internos, mas ainda não havia um processo instaurado, havia ali um início de uma investigação, mas o TSE mesmo assim entendeu que Dallagnol saiu do Ministério Público para escapar dessas eventuais punições. O Deltan Dallagnol, claro, disse que foi cassado por vingança, porque ousou enfrentar o sistema de corrupção e interpreta nessa cassação que ele foi derrotado pelo sistema ali naquele momento. Hoje o Deltan Dallagnol está afiliado ao Partido Novo, está contribuindo para a formação de novas lideranças. E o Sérgio Moro, que foi juiz da Lava Jato e eleito senador, também está com seu mandato ameaçado. Há um pedido de cassação que ainda está em curso e nós poderemos ter novidades, sobretudo no início de 2024. O Moro, que está sendo acusado de irregularidades nos gastos de campanha e também da prática de Caixa 2 nas eleições do ano passado. Michele e Nonato. Bela retrospectiva. Diego Amorim trazendo aí os principais acontecimentos no que diz respeito à oposição. E amanhã tem mais? Amanhã vai ser retrospectiva com musical também? Vamos fazer uma cantoria aqui. Amanhã é a última cantoria do ano. Vou caprichar. Então tá bom. Eu não vou estar, né? Mas eu vou, quem Canto sabe junto. eu ouço pra cantar junto. Beijo, bom fim de ano pra você, Diego. Beijo, E feliz até amanhã ano novo. aqui pros vou, ouvintes. já Valeu. vou tomar mais um banho, viu? Boa, faça isso. 7h22.